Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. No episódio de hoje nós falaremos sobre um programa de desenvolvimento de fornecedores. E foi criado um programa de desenvolvimento de fornecedores aqui no estado do Espírito Santo, e esse programa foi expandido, essa metodologia, para várias empresas no país inteiro. Isso através de Durval Vieira de Freitas. Tem livro, inclusive, publicado a respeito deste assunto. E para falar desse tema, nós estamos aqui com o próprio Durval Vieira de Freitas. Seja muito bem-vindo, Durval, doutor Durval, né? Nosso amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Aníbal. Obrigado à TV Manaim por essa oportunidade. É uma alegria imensa que está aqui. Eu sou o Durval Vieira de Freitas, nascido na roça, no interior do estado do Rio, num sítio chamado Belo Monte, de pais que não sabiam ler e escrever, mas que queriam para os filhos e para a sociedade em geral uma vida melhor. Muito bom. Olha, o Durval, ele atua como consultor em várias empresas, né, ao longo da sua trajetória. Eu queria até que o senhor falasse um pouquinho, mas antes de o senhor falar, eu vou abrir aqui. Eu não vou ler o currículo dele inteiro, não, porque senão nós vamos gastar o nosso tempo de programa, mas ele é casado, tem há 53 anos, 3 filhos, 9 netos. Um dos filhos, inclusive, já passou por aqui pelo programa, o Vinícius. Especializado em desenvolvimento de negócios, gestão empresarial, com experiência nacional e internacional na América do Sul, América do Norte, África do Norte, Europa e Ásia. Trabalhou na Cobrap, Companhia Brasileira de Projetos Industriais, Cosinor, Companhia Siderúrgica do Nordeste, pelo BNDES, preparando-a para a privatização. Foi sócio da Lamigran, num período de 91 a 94, uma empresa produtora de lâminas de TA, de corte e blocos. Coordenou o Plano Estratégico 2030 do Governo do Estado do Espírito Santo. Realizou serviços de consultoria e formação de cadeia de fornecedores, de grandes investidores dos setores de papel, celulose siderúrgica, né, siderurgia, mineração, petróleo e gás, indústria em geral. Né, criou o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, que é o nosso assunto aqui de hoje, né, e isso está implantado em vários outros estados, no Espírito Santo, no Ceará, no Maranhão, Pará, Bahia, Tocantins, Goiás. Você, talvez, que está em outro estado, esteja colocando em prática algum processo criado pelo Durval, que está aqui conosco. Conselheiro da ES Gás, uma empresa, uma companhia de gás do estado do Espírito Santo, distribuidora de gás, não é? E Fundepar, Fundo para Desenvolvimento do Espírito Santo. Bom, nós estamos aqui com uma bela história, né? E fala para nós, o que seria o plano de desenvolvimento de fornecedores, que é o nosso assunto aqui principal? Aníbal, eu cheguei aqui no Espírito Santo depois de 22 anos de experiência pelo Brasil, pela América do Sul, como está no meu currículo aí, África do Norte, pelo mundo. E tomei um susto. Eu vim aqui para fazer a duplicação da Companhia Siderúrgica Tubarão, hoje a ArcelorMittal. E tomei um susto aqui, porque tudo aqui vinha de fora. Nós não tínhamos fornecedor local, todas as empresas que prestavam serviço, faziam fornecimentos aqui eram de fora. E não eram valorizadas as empresas locais, nem o trabalhador local. Aqui nós tínhamos trabalhadores do Rio Grande do Sul, de Minas, São Paulo, e aquilo me deixou muito triste, porque eu entendo que todo grande investimento, e hoje o PIB do Espírito Santo, mais de 50% passa por essas 5 grandes empresas que aqui estão ainda hoje instaladas, não tirava proveito disso. Aqui tinha até uma história, mandavam que eu tivesse muito cuidado na ocasião, com a Moca, que era mão de obra capixaba, que ela era muito ruim, não cumpria os deveres de casa. Eu falei, isso não é possível.
porque eu acho que todos nós, seja homem, seja mulher, seja branco, seja preto, de qualquer origem, de qualquer gênero, tem um potencial Sim. e pode ser aproveitado. Então eu comecei um trabalho nesse sentido, aí o governo do Collor em 90 acabou com a empresa que eu estava trabalhando, nesses 22 anos. Eu trabalhei aqui com alguns políticos para privatizá-la, privatizamos essa empresa, a Cobrap, e eu resolvi ser o primeiro a sair e ajudar o Espírito Santo. Tudo bem. Aí, Isso era que ano? 1990. 90. É. E isso era maio de 90. E eu primeiro fundei uma empresa de representação. Minha esposa falou, do jeito que você trabalha e dedica nas coisas, pode sair que nós vamos dar certo, vamos empreender. Mas vi que eu não representava ninguém, que eu sou muito autêntico, eu sempre fui líder nas escolas que eu tive, mas não líder brigador, líder construtor. Líder que une pessoas, que une ideias, que faz o bem ao próximo. Você não vive de outra forma. Isso até pela minha profissão, se você entender por que eu sou engenheiro industrial mecânico. A minha mãe nasci na roça, depois eu volto à história do PDF, só para chegar por que eu sou engenheiro e faço isso. E a minha mãe queria que todos os filhos estudassem. Fomos para a cidade, tinha uma chácara, ela fazia bolo para a gente vender nos campos de futebol, eu engraxava sapato. Aí fomos crescendo, ela queria que os filhos todos fossem médicos. Porque tinha 3 profissões na época, isso para vocês que estão assistindo entender, o Brasil como mudou, mas tem muita coisa ainda que ainda vale, muito valiosas na ocasião. Era ser padre, ser delegado ou ser médico. Eu não tinha muito jeito para ser padre ou pastor, não era o meu perfil. Talvez até tenha, sem saber que tem. Delegado pegar em arma, nem se fala. Nossa, se eu tenho medo. Você é engenheiro, então? Não, mas aí a mãe pôs para trabalhar em farmácia. Farmácia? Fui para farmácia. Mas, puxa, eu dedicado, querendo agradar a minha mãe, mas eu via sangue, não tinha jeito. Não é isso que eu quero, minha mãe. Mas deixa eu voltar lá para a roça para ajudar papai lá, tinha um sítiozinho. Falei, não, você não vai voltar para lá, você vai estudar. Falei, eu tenho que estudar. Papai tinha um caminhão velho que vivia quebrando, eu adorava aquilo. Falei, deixa eu ser engenheiro, então, aquilo ali é engenharia. Fui fazer engenharia por isso. E nunca me arrependi. Então, esse espírito assim de procurar, construir, aí eu falei, puxa, tem que ajudar o Espírito Santo. E comecei, a representação não era o caso, fechamos. Comecei com os amigos uma empresa de engenharia, vi que sociedade era muito complexo e eu falei, a minha ideia é colaborar para o desenvolvimento. Vou fazer isso com meus filhos e a minha esposa. Aí criamos uma empresa que foi a DVF Consultoria. E começamos a ver o que a grande empresa precisava e o que o pequeno local podia fazer. Ninguém queria dar atenção para isso. E eu usei um negócio muito importante, sabe, Anil, que é a estratégia. Usei sem saber. Ok. A Constituição de 88 ajudou muito o nosso país. Antigamente, você falou que trabalhou lá perto de Manaus, em Presidente Figueiredo, não é isso? Estive por lá um tempo. E você sabe que antigamente o que valia, as empresas chegavam a fazer um projeto, tem uma siderúrgica lá em Manaus, chamava Siderama, siderúrgica da Amazônia. Era você mostrar que a indústria estava funcionando. E ele, para mostrar que estava funcionando, ele colocou pneu numa siderúrgica e colocou fogo no pneu para sair fumaça, fotografar e ir para a Bolsa de Valores vender ações. Que coisa. Isso na década de 70 ainda valia no Brasil. E depois veio a Constituição, e a Constituição, qualquer projeto que tenha que ser implantado e ele seja impactante, ele precisa de uma licença da sociedade. Ele tem que ter uma avaliação ambiental. É um estudo de impacto ambiental, de meio ambiente, ou relatório de impacto ao meio ambiente, o RIMA. E nesse relatório, aí eles vão para uma audiência pública, que o povo tem que, os empresários, a população tem que opinar se quer ou não aquele projeto. E toda a sociedade só pensava na parte física dos projetos. O que é a parte física de um projeto? É se ele tem água, está poluindo a água, se ele está poluindo o ar, se ele está gerando resíduo, está atrapalhando a fauna, a flora. E ninguém via
os outros 50%. Isso é 50%. Os outros 50% era o socioeconômico. Adianta eu ter um grande projeto aqui que não tem relação com a sociedade? Sim. Aí Não eu vai gerar Aí emprego e não vai. não vai gerar renda. Aí começamos a levantar uma bandeira com os amigos, ninguém faz nada sozinho, você tem que estar unido, entender essa ideia, de pedir que tivesse nas licenciamento desses grandes projetos, uma condicionante que eles dessem oportunidade para os empresários e para os trabalhadores locais. E nós conseguimos isso. Eu sou apolítico, independente disso, e conseguimos colocar. Aí o empresariado, o investidor teve que conversar com a sociedade local. E Entendi. com isso nós fomos eu fui construindo o programa sem saber que estava construindo algo. Depois que a casa ficou pronta, eu falei: "Puxa, eu construí um programa". Foi dessa Que é forma. o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Isso gerou, naturalmente, a criação de outros fornecedores locais Sim. para as grandes companhias, como Tubarão, né, naquela Vale, época, Samarco. Vale, Samarco e Uhum. tudo mais. Isso Petrobras. se espalhou pelo país também. É. Agora, o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, quando a gente pensa assim, nós pensamos logo que a indústria diz: "Agora eu tenho realmente uma cadeia de fornecedores que resolve o meu problema". Uhum. Então ele vai fabricar automóvel, ele tem quem fabrica o pneu, o Uhum. volante ou qualquer coisa, vou dando um exemplo Uhum. muito simplório aqui, e isso, se espalhou. Agora, como é que nós podemos pensar numa indústria alimentícia, por exemplo, que ele precisa da embalagem, ele precisa do fornecedor da caixa, né, e das máquinas. Como é que isso nós poderíamos pensar, seja ele pequeno, médio, grande? Nós falamos para muitos empresários no Val e o empresário, eh, você sabe mais do que eu, tem muito mais empresário menor do que grande no país e no mundo, né? Então, quando nós falamos para esse pequeno também, como é que se aplicaria um programa desse ou essa preocupação de catalogar, não sei se pode usar essa expressão, esses fornecedores? O o Aníbal é uma coisa muito interessante, sabe. Nós primeiro, quando a gente começou isso, a gente viu as empresas nossas aqui não sabiam fazer um orçamento. Tá, Elas não tinham um plano, um planejamento da obra, de como nós tivemos que educar um empresário para isso. Depois que eles ganharam, os trabalhadores nossos não estavam preparados, tivemos que dar curso para isso. Agora tem que entender como que é o empreendimento. Nós trabalhamos, se você quer o desenvolvimento local, nessas grandes empresas, a primeira coisa tem que trabalhar um negócio chamado indústria de base. tá. O que é indústria de base? Indústria de base é a indústria que constrói a indústria. Você viu um chocolate garoto, você sabe que ela faz chocolate. Você Ok. com os bombons maravilhosos feitos aqui, que é uma referência para nós. Ainda bem que a Nestlé comprou e manteve a marca, que é Sim, nossa aqui de Vila Velha, capixaba. A sim, gente tem orgulho disso, né? claro, Nossa, muito bom. ela faz aquilo. Mas quem fez as máquinas para ela? Quem fez aquele prédio? Ok. Quem fez a montagem daquilo? Quem dá a manutenção naquilo? Chama-se indústria de base. São as empresas de construção Antes de civil. fabricar o chocolate, passou por todos Teve esses que montar processos aí. tudo aquilo ali. É a empresa que fez a máquina, fez a fundação lá, a construção civil para pôr a máquina em cima. Tudo isso tem tecnologia. Se essas empresas são locais, que fez a indústria de base, elas vão precisar de quê? Elas vão precisar de uniforme, elas vão precisar de transporte, elas vão precisar de alimentação. Uma cadeia de Aí a fornecedores. cadeia vai montando. Então, o primeiro elo que a gente trabalha é para que a indústria de base seja local. Porque se essa indústria que vai fazer aqui vem de fora, onde ela vai comprar o uniforme dela? Onde ela vai comprar o automóvel dela? Então, se ela é local, antigamente aqui criou-se eu tenho uma visão social muito forte dentro de mim. Ok. E esse programa eu criei no sentido de que a gente diminuísse a distância entre o pobre e o rico. Que a gente tivesse pessoas ganhando mais, com a melhor qualidade de vida. E o que chamou muita atenção para mim aqui no Espírito Santo foi um bairro chamado São Pedro, que tem em Vitória. É Ele um foi bairro criado, bem periférico é, aqui na ele foi capital, criado Vitória. porque quando foi construída a siderúrgica de Tubarão, chegou a ter 35 mil pessoas trabalhando. E eles ficavam em alojamentos.
E o alojamento dessas grandes indústrias parece uma prisão. E o trabalhador fazia suas necessidades com as moças da periferia. E iam embora e deixaram elas grávidas com os filhos. A pobreza no São Pedro. Eu falei, puxa, se a gente conseguir fazer aqui que eles contratem a empresa local e o trabalhador seja local, que ele use o hospital, que ele use a escola, que ele tenha uma responsabilidade com a família, ele não vai deixar nenhuma pobreza. Gera empresa e circula o dinheiro Esse no mesmo no lugar. mesmo Quer lugar. dizer, porque se é para uma empresa de fora, Ela vai levar o recurso vai migrar para outro estado, para outra cidade, por aí vai. E aí ele começa. Você sabe que cada real que esse trabalhador recebe equivale a 2,42 no mercado. Faz circular 2 vezes 42 mais. Então ele vai no supermercado comprar, ele vai na loja de confecção comprar, ele vai comprar o biscoito feito localmente. Então tudo aquilo você começa a criar uma rede. Sim. E uma rede sólida. Você vê, o melhor exemplo que eu tenho de projeto aqui no estado é em Aracruz. Ok. Aracruz foi... Está desenvolvendo muito. Aracruz, para você que está fora do estado, é uma cidade aqui próxima, Grande Vitória, né? Um desenvolvimento muito grande, né, Duval? Aracruz, os diretores da Aracruz abraçaram a ideia. Que eles falaram, quando nós começamos Aracruz, a gente trouxe empresas de fora e contratamos alguns locais. Mas eles não estavam preparados. E se ele não tivesse... Ele recebia o dinheiro, sabe o que ele fazia? Comprava carro, comprava fazenda e não executava a obra. Aí eles falaram para nós, estou vendo que está organizado, vamos apoiar isso. E hoje, em Aracruz, eu queria, se for tomar liberdade, citar alguns exemplos e o nome de algumas empresas para você ver. Tinha uma empresa, tem uma empresa lá chamada Imetame. Na época, ela tinha 60 funcionários. Estão construindo até Porto. Até Porto. Tinha 60 funcionários e faturava $500 mil por ano. Ou seja, 2 milhões. Hoje a Imetame tem 5 mil funcionários, ele deve estar faturando mais de 2 bilhões. E está construindo porto, tem geração de energia, tem... É uma das empresas fornecedoras das grandes companhias que estavam instaladas. E você sabe da maior? Desse valor que ela fatura, 80% é fora do estado? Aquela moca que não tinha competência é referência. Como a Imetame, ela talvez seja a maior referência, mas tem outros. Agora, você que é pequeno, empreendedor pequeno, você tem que acreditar em você. Se você não acredita em você, ninguém mais acredita. Deixa eu aproveitar que a sua experiência é extensa nessa questão de cadeia de fornecedores. E o senhor citou aí e se direcionou ao pequeno. Vai começar um negócio. Como é que ele faz? Como é que ele encontra essa oportunidade? Quais são os caminhos para saber assim, vai instalar aqui um porto, como esse de Aracruz, por exemplo. O que eu posso instalar na região? Como que eu posso descobrir o que se precisa? Que dica o senhor daria? Eu acho que você tem que casar duas coisas, sabe, Aníbal? Tá. Você tem que casar duas coisas. É a demanda com a oferta. O que se compra para um porto? Aí você verifica qual é a maior demanda. Demanda direta da indústria de base é uma coisa, mas na cadeia ele vai comprar, vai ter muitos funcionários? Vai ter muitos funcionários, os funcionários vão precisar de quê? De alimentação, eles vão precisar de roupa, eles vão precisar de calçado, eles vão precisar de transporte, vão precisar de escola. Aí você vê nisso. Mas você tem que olhar para dentro de você também. Tem que olhar para dentro de você, que eu acho mais importante até. O que eu gosto de fazer? Isso é importante. O que eu gosto de fazer? Você sabe que eu me encontrei na vida fazendo o que eu gosto. Eu gosto de ensinar os outros, eu gosto de transmitir conhecimento, eu gosto de estar ajudando o próximo, fazendo conexões, relacionando. Eu estou falando no meu caso. Sim. E eu faço isso, interessante. Nunca me falta nada, às vezes até sem cobrar. Então, quando você quiser, por exemplo, restaurante, qualquer lugar desse vai precisar de um restaurante, de uma pizzaria. Agora, você tem que fazer um estudo, um planejamento. Eu tenho um caso, sabe, tão interessante que aconteceu em Canaã dos Carajás. Hoje, lá no Pará, sul do Pará, onde a Vale tem a maior produção
de minério hoje é lá em Canaã e agora com S11D, que é lá também. Eu conheci Canaã quando eu fui lá a primeira vez, trabalhava em Carajás, em Paraupebas, ficava 80 quilômetros, e a estrada toda de terra. Eu cheguei lá, era uma rua, uma cidade toda esburacada, com esgoto na meia rua, não tinha nem padaria. E quando começou a obra, aí um senhor chamado Geraldo montou a Picanha do Geraldo, no restaurante. E com a obra, aquilo lotou. O Geraldo não dava conta. O que que ele fez? Fez uma imensa churrascaria. Só que a obra tem um pico de gente. Aquele pico tem início, meio e fim. Ele chegou até 10.000 pessoas e depois ia cair para menos de 1.000, Que é a 1.200. instalação do É. projeto, né? Aí ele fez um grandão para aquilo. O Geraldo quebrou. Se ele tivesse continuado pequeno ou médio, então você tem que saber, você tem que dimensionar e fazer o Tem que os gosta. ciclos, né? Tem De um ciclo, investimento, entender, região. ver em outros lugares exemplos daquilo, sabe? Eu cito muito, muito. Quando eu cheguei aqui, os empresários capixaba nunca tinham ido a São Paulo. Nós levamos eles de ônibus, fazia uma caravana, eu fui com eles, o Sebrae ajudava no pagamento do ônibus, eles ficavam 3, 4, hoje eles têm até avião. Porque você sabe como que o velho aprende? Você sabe? Não, me ensina aí. Eu já O tô velho também. Não, você não, garoto. É uma coisa que eu aprendi, né, o velho aprende muito vendo e trocando ideia. Então a gente leva eles para visitar feira, visitar outras indústrias, aí ele aprende, ele troca ideia e cresce. Chama isso andragogia. A pedagogia é até os 12 anos, quando Ok. a criança está jovem, qualquer coisa que entra. Eu tenho 9 netos. Se no início do ano eu falo, se passar de ano, eu te dou R$ 100 no Natal de presente. Ah, Ele chega, vou passei de ano, que é R$ 100. Agora, aqui, se eu não falar alguma coisa que interessa a vocês que estão nos assistindo aqui, vocês vão desligar a televisão e vão embora. Você é idoso, você é empreendedor, você quer coisa que te agregue valor para você, sim, entendeu? interessante. Durval Vieira de Freitas. Olha, a conversa aqui é interessante, mas eu queria deixar uma pergunta aqui para o senhor ainda sobre fornecedores, no sentido seguinte: quando o programa de desenvolvimento de fornecedores ela é implantado, é para uma indústria, é para o governo ou é para toda a sociedade? E nele, vamos dizer assim, é demonstrado a necessidade daqueles fornecedores, daquele empreendimento que está se aplicando ali? Como é que se dá? Mas a sua Me pergunta, empresta aqui o seu livro para mostrar aqui para o nosso telespectador, que tem o livro, né? Durval Vieira de Freitas, PDF, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, uma estratégia de sucesso, transformando investimentos em desenvolvimento sustentável. Programa utilizado na Alcoa, na Albrás, Alumar, Alunorte, Aracruz, que era Aracruz Celulose, hoje é Suzano. é a Suzano, Celpa, Semar, Imeres, MMX, MRX, Samarco, Vale, Veracel e por aí vai. Não é? Muito interessante. Hoje nós Sinal de somos. sucesso, né? Foi replicando para outras companhias. Mas diz, como é que ele se aplica assim qual é o efeito, né, para esse fornecedor? Eu estou mais preocupado aqui não é com o grande que ele te contratou, é com o pequeno. Quando ele olha e diz assim, no programa aqui eu me coloco, né, aqui é uma padaria, o outro lá no almoço, o outro do uniforme. Olha, você fez uma pergunta muito importante. Tá. Varia de região para região, de situação para situação. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho agora lá em Nova Roma. Nova Roma é uma cidade de 3.000 habitantes em Goiás, fica lá próximo da divisa com o estado da Bahia. E lá está se implantando uma mineração de terras raras. Hoje, os governos estaduais já estão sentindo a importância do PDF. Eles mesmos já colocam na condicionante da implantação de um programa dessa natureza. Interessante. Então, é importante, primeiro é que o investidor abrace a ideia. Agora, do outro lado, é importante que ele tenha uma entidade de classe no município dele, capitaneando isso. Porque você sozinho,
Um palito de fósforo você quebra, 2 você quebra, 3 você quebra, mas 20 não quebra. Então ele não pode estar sozinho. O associativismo é o segredo de um PDF. E principalmente para o pequeno. Associativismo, né? É. E principalmente para o pequeno. Que se ele for sozinho, ele bater na porta de uma Samarco ou de uma... Nós estamos fazendo um trabalho também. Esse daí lá em Terras Raras é com um investidor peruano. Estamos fazendo outro com ouro, uma mineração de ouro e cobre em um outro município chamado Alto Horizonte, lá também em Goiás, que é da Lande, que é um investimento do pessoal do Canadá. E eles têm muito essa parte do social, do apoio ao social. Entendi. Mas ele não quer tratar com a empresa. Se você pequeno for bater numa porta de uma landing, de uma Alcoa, Não vai ser recebido, né? Agora, se O vai acesso. uma entidade de classe, ela manda um ofício. Se ele não atender, ela manda para o Ministério Público que vai abrir a porta. Entendi. Então é importante que ele se associe, porque ele sendo associado, essa entidade de classe pode chegar no Sebrae e pedir curso. Essa empresa grande vai dar curso, vai dar treinamento, ele vai se capacitar para isso, entendeu? E vai preparar para atender essa É. companhia que está sendo instalada ali naquela região. Ele tem que ter o pequeno, seja pequeno ou grande, ele tem que ter um plano de negócio. E o Sebrae hoje está à disposição em quase toda a cidade brasileira para ajudar nisso, quando ele é pequenininho, menor, sabe? E se ele tiver na entidade de classe, se tiver o grande indústria lá local, vai ajudar também. Apoio, né? Todo do mundo Sebrae. ajuda quem é sério e estiver organizado. Uma coisa, sabe, a nível que eu vejo. Ninguém, não falta dinheiro, não falta negócio. Agora, se você for lá pedir favor, pedir como se fosse uma esmola, é muito difícil ser aceito. Agora, se você vai de uma forma organizada, Para ser um estruturada, parceiro do para ser um projeto, né? parceiro, ele vai entender que se ele tiver um fornecedor local, ele vai precisar, seja padaria, seja uniforme, seja transporte, é muito melhor para ele. Se ele tem um técnico de refrigeração na cidade, não é muito melhor do que ele tem uma distância, qualquer Com emergência ele tem, certeza. né? Vai reduzir o estoque, vai reduzir a assistência, ele não vai precisar pagar o hotel, não vai pagar passagem de avião, está tudo local. Com Ele certeza. vai entender, mas nós temos que nos organizar para isso. É. Interessante, olha, o que ele está dizendo, né? Se associar a uma associação Uma de CDL, empresários, CDL, Câmara alguma de coisa, Genealogistas, Associação. e então essa associação representa esse grupo É, e naturalmente colhe ali os interesses e as oportunidades que tem dentro daquele empreendimento que está sendo instalado ali. e ajuda também na capacitação, né? Porque ela pode chegar num Sebrae, num Senai, num Senac e pedir isso. Uma coisa que eu digo para o empresário, você também não pode ficar aceitando qualquer curso, qualquer treinamento. Você tem que saber o que você quer e que precisa. E hoje, com a internet, com tudo aí, tem tantos cursos bons aí à distância que você pode fazer. Muitas informações. Você Muita- falou, citou aí o Sebrae. É, Para você que está nos acompanhando, se voltar aí no os programas anteriores, vai ver que nós tivemos aqui o Pedro Rio, que é sim, superintendente do Sebrae aqui do Estado do é, Espírito Santo, que falou muito das oportunidades que se tem no Sebrae. muito. Olha, nós ficaremos para um próximo episódio. É. Nós estamos acabando aqui o nosso tempo. Agradeço muito o senhor aqui por essa participação e essas informações tão relevantes para o empresário, seja ele pequeno, médio, grande. Muito interessante. Tem oportunidade para todos, tá? Ninguém nasceu andando. Você aprende. Pequeno empresário um dia vai ser grande, depende de você. Excelente conselho, em ter oportunidade para tudo. Aprende. É isso Uhum. aí. Ninguém. O Durval não surgiu assim de repente, Uhum. consultor. Veio numa trajetória de faculdade e tudo mais. Agora, só uma perguntinha aqui para nós concluir. Por que engenheiro sempre é tão bom assim na gestão de negócios e finanças também, passa muita engenharia? Só para eu entender. Olha, nunca ninguém me fez. A minha formação é direito. Nunca ninguém havia feito essa pergunta para mim, mas eu acho que eu tenho um amigo que foi presidente aqui até da federação, o Nelson, Mais de o Léo, curiosidade, né? eu acho que é porque nós aprendemos muito processo, a gente entende o Ok. todo, não parte. Muito rigor no controle das coisas e processos, né? É, Olha, ao final de cada episódio, nós sempre fazemos uma leitura aqui de um versículo da Bíblia, que vamos fazê-lo agora. Agradeço muito, senhor. E nós vamos ler em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que é um versículo que nos fala também
deste trabalho, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. É uma realidade nossa, né? Profundo, muito Né? profundo. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu que E a agradeço. você que está conosco, continue na nossa programação da TV Manaim e até o próximo Empreenda Mais.